Olá, meu nome é Cleicera Garcia Camelo, eu sou aluna do curso do Programa de Pós-Graduação Letras Vernáculas em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu professor orientador é o Gilberto de Araújo Vasconcelos Júnior. O trabalho que eu vim apresentar aqui hoje se intitula Reclame dos romances Casa de Pensão e O Homem de Aloysio Azevedo, Estratégia de Promoção e Divulgação, Correlatas e Divergentes. O presente estudo é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado e uma parte agora da minha tese de doutorado, no qual estou buscando construir a trajetória de Aloysio Azevedo enquanto divulgador de seus próprios romances naturalistas. Tenho buscado entender em que medida as estratégias de divulgação, mobilizadas pelo autor junto com um grupo de homens de letras proeminentes do final do século XIX, impactaram na recepção dos romances escritos por Aloysio entre 1881 a 1895, bem como na forma como esses romances passaram para a historiografia. Eu me apoio no pressuposto de que a mobilização de estratégias de publicidade por parte de Aloysio Azevedo era uma prática que não se dissociava de suas publicações literárias. Este estudo eu realizo dentro da perspectiva da história cultural do livro e das práticas de leitura dos estudiosos Robert Darnton e Roger Chartier. Isso significa dizer que eu considero o contexto de produção, de circulação e recepção em que as obras de Aloysio Azevedo estão inseridas. Assim, eu utilizo as fontes primárias disponíveis na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Também considero neste estudo a noção de etos discursivo do linguista Dominique Minguineau, no intuito de buscar entender que imagem Aloysio Azevedo ele busca projetar dele mesmo no discurso, como ele gere, como ele administra a sua imagem de escritor naturalista perante os homens de letras naquela sociedade do final do século XIX. As fontes primárias relativas à campanha publicitária realizada para a Casa de Pensão revelam que o romance ele foi um sucesso comercial, pois ele contou com 3 edições num espaço de 1 ano, e também foi um sucesso literário. E contou com 2 momentos distintos de divulgação, realizados exclusivamente na imprensa. É importante dizer isso. As críticas favoráveis ao romance tentaram desvincular a Casa de Pensão dos 2 últimos romances folhetins escritos pelo autor, Memórias de um Condenado e Mistérios da Tijuca. No entanto, quando nós vamos observar os processos artísticos empregados pelo autor para a construção desses 3 romances, notamos que foram basicamente os mesmos. Já as críticas desfavoráveis ao romance não consideravam Casa de Pensão uma obra literária. O livro seria então somente uma leitura de entretenimento por trazer uma história de crime que guardava muitas semelhanças com o caso de crime que ocorreu anos antes no Rio de Janeiro. Essa chave de leitura é interessante para a gente porque quando nós vamos observar os processos artísticos que pautavam a construção de narrativas de crime naquele período, observamos que Aloysio Azevedo fez uso deles para a construção da sua narrativa de Casa de Pensão. Já a campanha publicitária realizada para o homem, diferentemente de Casa de Pensão, que foi realizada exclusivamente na imprensa, para o homem não. Para o homem foi mobilizado um conjunto de reclames de variados tipos que iam além da imprensa. Houve notas, sim, houve anúncios sobre o romance, resenhas críticas sobre o romance, mas houve também conferência literária pública sobre o homem, realizada por amigos de Aloysio Azevedo. Houve também uma adaptação do romance para o teatro, panfletagem no modo corpo a corpo. Impressionantemente, o homem ele atingiu a marca de 5.700 exemplares vendidos num período de 3 meses, entre outubro a dezembro de 1887. Isso nos leva a refletir que o homem ele pode ser considerado um best-seller erótico para a época, por trazer ali a história de uma mulher considerada histérica e no cerne da sua narrativa a questão da sexualidade feminina. Quando olhamos reclames realizados para o homem, notamos uma intencional ambiguidade presente nessas notas. Os articulistas eles vão destacar tanto o aspecto licencioso quanto o aspecto cientificista do romance. As campanhas publicitárias realizadas para o homem e para a Casa de Pensão, elas guardam algumas diferenças e algumas semelhanças. Mas é interessante notar que quando o Aloysio Azevedo ele vai divulgar e promover o romance O Homem, ele utiliza algumas estratégias que ele utilizou para a Casa de Pensão, mas ele amplia o seu repertório. Isso denota a importância que Aloysio Azevedo lhe dava para promover e divulgar os seus romances. Além disso, a gente observa com essas 2 campanhas que esses 2 romances de Aloysio Azevedo, eles se transformam. O Homem de Obra Fracassada perante os olhos da historiografia se transforma num livro muito bem sucedido, lido, consumido, vendido. Já a Casa de Pensão, que passa para a historiografia como um grande romance naturalista, na realidade ele foi lido e entendido no final do século XIX
como um romance de história de crime. Muito obrigada pela atenção.